Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha o tema que nós estamos trazendo para a Prosa com Bertalha hoje: aprendizado contínuo, conectando e empoderando pessoas. O aprendizado contínuo é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque em um mundo em constante mudança e evolução. E quando se trata de conectar e empoderar pessoas, esse processo se torna ainda mais poderoso. É por isso que convidamos você a explorar conosco esse tema tão relevante e inspirador. Imagine aprender algo novo todos os dias e ter acesso às mais diversas fontes de conhecimento e experiência. Imagine poder se conectar com pessoas de diferentes áreas e culturas, compartilhando ideias, desafios e soluções. O aprendizado contínuo permite tudo isso e muito mais. Ao se manter em constante aprendizado, nos tornamos pessoas mais preparadas e confiantes para enfrentar os desafios do dia a dia, tanto pessoais quanto profissionais. Além disso, essa prática pode abrir novas oportunidades de carreira e ampliar a visão do mundo. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado contínuo e vamos descobrir novas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. Vamos nessa? Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a minha amiga Isabel Cardeal. Olha só que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Isabel Cardeal. Isabel, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Puxa, Paulo, eu que agradeço, que honra minha estar aqui com você, proseando sobre essa área tão importante, nossa, e tão vital agora, né? Sobre falar sobre esse aperfeiçoamento contínuo que as pessoas têm que ter. E bacana, parabéns pelo trabalho de vocês, eu acho que isso sim também contribui muito, né, para a atualização, tudo que você tem feito aqui com esse trabalho de prosear com outras pessoas, trazendo conhecimento de outras pessoas, é fantástico, incrível, parabéns e obrigada pela oportunidade. Bacana, Isabel, eu sou muito grato pela sua presença aqui, e você é muito conhecida nesse mundo de supply chain, mas em todo caso, acho que valeria a pena uma apresentação. Quem é Isabel Cardeal? Você sabe que muitas pessoas me perguntam isso, mesmo nos nossos eventos, é muito interessante isso. Bom, basicamente a minha formação é na área de supply chain e logística, mas como ciclo, né? Mas toda a formação acadêmica vem de marketing e gestão, e lá, obviamente, há 20 anos atrás, já quando a gente formou a Ciclo e a gente vem tendo contato com a área de supply chain e logística, me apaixonei de cara, né? E lá eu consegui ter, obviamente, esse entendimento sobre a área de supply chain e logística, e esse é o nosso grande propósito, né? Como você também tem esse propósito lindo de trazer educação para diversas áreas, né? Nessa área de supply chain, para diversas empresas, e trazer e elevar esse conhecimento de supply chain e logística para os negócios, para as empresas, enfim, e é tão bacana ter esse propósito, que é um propósito que a vida nos escolheu até, de trazer educação para o mercado. Que bacana, Isabel. Isabel, contextualiza um pouquinho esse tema de aprendizado contínuo, né? Por que que isso empodera as pessoas e o trabalho fantástico que você faz em termos de conexão dessas pessoas? Conta um pouco para a gente. Bacana. Bom, até como você disse, né, Paulo, no início, na introdução, a gente está passando por uma transformação muito grande, né, eu acho até que uma revolução, né, a gente está num momento totalmente disruptivo, e eu acho que buscar essa atualização e esse aperfeiçoamento já era importante antes, né, foi assim que começamos, com essa importância e essa relevância de trazer esse aperfeiçoamento contínuo para os executivos do mercado, mas hoje ainda acho que é uma condição sine qua non, né, para os profissionais aí existirem aí, serem competitivos, estarem realmente no mercado e serem cada vez mais empoderados, relevantes, né, e trazerem aí um posicionamento mais assertivo para a sua atuação no mercado.
Fantástico, muito bacana. Aí, Isabel, e agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse Perfeito, vamos contexto lá. todo. Isabel, como que você acredita que o aprendizado contínuo pode ajudar a enfrentar os desafios do mundo, esse mundo que está em constante mudança, conforme você falou? É, tem muitas coisas, eu acho, assim, que o aprendizado contínuo pode trazer, né? Não só numa questão técnica, né? Para a gente, que a gente realmente precisa estar. A gente já teve algumas palestras falando muito sobre talentos, né? Cases, né? Falando sobre esse empoderamento e essa importância de estar cada vez mais se aperfeiçoando, né? Mas a gente está num momento de, acho que, de um reinventar, de se inovar, né? Constantemente, para que a gente possa estar atuante, né? Está cada vez mais tomando essas decisões que são cada vez mais requeridas dos executivos da área de supply chain logística, né? Principalmente agora depois dessa pandemia que veio e trouxe toda esse avanço muito forte, né? Fez com que esses profissionais se tornassem cada dia mais resilientes, né? Ágeis. Então, para você ser ágil, resiliente, você realmente precisa ter conhecimento, ter acesso à inteligência para realmente saber o que fazer, né? Então, acho que esse é o ponto assim, extremamente importante. E, obviamente, as empresas que têm, né, buscam profissionais que estejam mais preparados tecnicamente, comportamentalmente, para trazer os resultados que se espera aí de serem mais competitivos, né? Legal, Isabel. E aí tem um ponto interessante, né? Porque, na realidade, muitos são os caminhos que podem nos levar ao conhecimento, nos trazer ao conhecimento. Gostei da palavra resiliência que você usou aí. Quando nós buscamos o aprendizado contínuo, uma das coisas que nós precisamos ter realmente é disciplina, resiliência. As coisas estão mudando a todo momento, né? Ou seja, com o advento e o avanço da tecnologia, nós percebemos claramente que as coisas vêm muito rápidas, né, nas nossas vidas. E aí fica a questão de onde que nós podemos beber, né, dessa água maravilhosa que é o conhecimento. E quais são, Isabel, as principais fontes, né, de conhecimento e experiência que a gente pode utilizar e que você, principalmente, utiliza, né, para manter esse aprendizado constante, né, porque nós não podemos parar. Se nós pararmos, realmente nós ficamos obsoletos, né? É, acho que é uma enxurrada de informações que a gente recebe dia a dia, né? A gente tem todo, obviamente, os news diários, né, que você sabe sobre economia, sobre política, enfim, sobre mercado, mas a gente precisa, obviamente, se especializar naquilo que a gente tem atuado, né, e buscar informação cada vez mais sobre artigos, né, especializados sobre tema, livros como os seus que trazem e elucidam muitos de alguns pontos, né, pesquisas, né, pesquisar muito sobre aquilo, ver várias fontes nacionais e internacionais, né. E a gente, como eu te disse, né, no início, a agilidade é extremamente importante, né, para tomar decisão. Então, buscar conhecimento também de uma forma rápida, claro que consolidado, seletivo, né, é extremamente importante. Então, muitas vezes os altos executivos, principalmente, os executivos de médio escalão, eles têm todo já um conhecimento técnico, né, que já foi adquirido nas suas formações, mas eles precisam constantemente estar se atualizando sobre o que as outras empresas estão fazendo, quais são os outros processos que estão sendo revistos, tecnologias que estão implementadas e os talentos, como eles estão mudando, né, mindset, enfim, para se preparar para absorver tudo isso, né? Então, assim, uma das fontes importantes também, obviamente que a gente traz os nossos eventos, né, onde a gente tem uma infinidade de informação com apresentações de casos de sucessos, com palestras com especialistas, mas eu acho que um dos pontos que a gente promove muito isso é o network. Eu acho que o network parar, aquele momento do cafezinho, de comer o pão de queijo, trocar experiências, né? Já vi muitos posicionamentos executivos que falam assim, muito bom ver tudo isso, né, que está acontecendo aqui de informações, gera-se vários insights para que a gente possa aplicar nos nossos negócios, traz muito conhecimento, mas assim, obviamente que a troca é muito rica, né? O que é legal também é que esse network que você acaba adquirindo, ele perpetua, né? Depois de um evento que a gente realiza. Então, você troca, você visita um outro, né? Vê como que está a sua operação. Então,
assim, é extremamente importante, né, a gente estar presente no que existe aí de mercado, de possibilidades. Fora, obviamente, né, tá sempre buscando, como eu disse lá, artigos, informações que estão aí disponíveis na rede social, livros interessantes como os seus, e aí por diante, né? E é bacana, você trouxe um ponto aí muito interessante, que é a parte do network, ou seja, Uhum. nós precisamos realmente fazer o network, mas saber fazer o network, conectando com as pessoas, e às vezes até fazer isso constantemente é um pouquinho mais difícil, até pela quantidade de relacionamentos que a gente acaba tendo. Mas você tocou num ponto aí que é essencial para mim, ou seja, você participar de um evento onde você ouve uma palestra, por exemplo, um caso de negócio, uma história bem contada, e aí você investir um tempo para poder conversar com essa pessoa, trocar ideias, trocar figurinhas, surgem situações de network, de contato, de negócios, o que é fundamental, não só de aprendizado, mas isso pode, inclusive, gerar negócios e pode gerar ideias diferentes, ou seja, empresas que vão ouvir alguém contar um caso lá no seu evento, por exemplo, pode tomar aquilo como uma possível solução para a empresa. Então, o network realmente traz essa situação que contribui muito com o nosso aprendizado e até alguma coisa que venha trazer um benefício para a organização, seja em supply chain, logística ou qualquer outro segmento da sociedade, né, Isabel? Isabel, como que o aprendizado contínuo, que é o título aqui da nossa prosa, né? E eu gostei muito quando nós concluímos que colocar a palavrinha empoderar pessoas poderia ser interessante. Então, eu queria que você trouxesse, você caminhasse um pouco por esse assunto do empoderamento das pessoas, né? E a gente sabe que quando nós empoderamos as pessoas, ou elas se sentem empoderadas, elas se tornam mais confiantes naquilo que elas fazem, né? E desenvolvendo mais as habilidades dela. O que você me diz disso, Isabel? Eu acho assim, o que nós vemos falando até agora, né, a importância da educação, né, do acesso à inteligência, aos conteúdos, seja ele por um evento, seja ele por um livro, seja ele por os artigos, e esse empoderamento faz com que, quando você se sente seguro, né, que você detém a informação e você sabe como tomar as decisões de acordo com aquele conhecimento adquirido, né, então, por exemplo, quando você coloca aí a importância do network, esse benchmarking, né, o entendimento em que momento que você está da sua jornada, né, de transformação, da sua jornada e curva de aprendizado, né, e você consegue se direcionar para isso, se empoderar. E a gente vê esse empoderamento em diversas fases. Dentro do supply chain logística, por exemplo, a gente está discutindo para o evento que nós vamos realizar agora em junho, que é o empoderamento do motorista, né, porque, assim, é extremamente importante trazer isso, né, e o quanto que a gente tem de benefício de fazer com que o engajamento dele, trazer o treinamento para esses profissionais, né, você traz segurança, você traz o empoderamento da profissão, né, que hoje é uma falta de demanda que existe, né, do mercado de motoristas, né, de condutores, né, de veículos, o empoderamento da mulher, trazendo as mulheres para serem motoristas, né, onde que as empresas investem numa categoria que permite que elas dirigem caminhões. Então, assim, é um empoderamento onde você traz que a valorização daquela profissão e os seus filhos entendem que aquilo pode ser uma carreira a ser seguida. Então, é esse empoderamento que eu acho que é super importante, através do conhecimento da educação, né, e essa valorização que as empresas, as pessoas podem ter com relação à profissão da área logística, desde né, de diversas áreas, das áreas operacionais, até os altos escalões, né? Olha só que fantástico. Isabel, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do primeiro tempo da nossa prosa. Eu vou fazer o seguinte: eu vou te convidar para a gente tomar uma água, um cafezinho, Claro. e vou chamar a Dona Corujinha, né? Que a Dona Corujinha faz parte aqui para. Também participa da prosa cobertalha, e aí nós voltamos para o segundo tempo. É vapt-vupt, como diz o Chico Anísio, e a gente já está de volta. Pode ser, Isabel? Claro, por favor. Vamos lá, voltamos. Olha só que maravilha que está sendo essa prosa aqui, a Isabel Cadial falando um pouquinho sobre
conhecimento, sobre aprendizado, que é algo que hoje em dia, não é, Isabela, nós temos que valorizar e valorizar bastante, não é isso? Sim, essa valorização e a busca, né, pelo saber, né, essa sede pelo saber, né, é extremamente importante para todos, né, não só para as empresas, para a sociedade, mas para você também, né, você pensar e estruturar um planejamento, né, de aperfeiçoamento, de busca de onde eu quero chegar, né, o que que eu quero ser, qual é o meu propósito, né, e o que que eu posso contribuir. Então, acho que a educação é um dos alicerces para tudo isso, né? Fantástico. E aí, Isabel, na sua opinião, quais são as principais barreiras e desafios que nós encontramos para o aprendizado contínuo e como nós, de alguma maneira, podemos superá-los? Puxa, Paulo, eu acho que um dos pontos, eu acho que não é talvez é um desafio, claro, eu acho que as pessoas são, tudo é limitador a questão do tempo, né? Todos reclamam muito do tempo, muito supply Verdade. chain logística, né? Ele fala, puxa, não tenho tempo, mas a gente precisa fazer esse esforço, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente não tem um entendimento de no momento que você dá, né, de respiro, de se preparar para receber informação, você pode ter um ganho imenso ali, né, em tudo que você está fazendo, ter outras visões sobre o que você está hoje debruçado em algum projeto, em alguma ação que está sendo tomada, né? Então, acho que esse momento de receber informação, gerar insights para a tua área, né, é extremamente importante. Então, vale a pena pensar no momento de desopilar e ir lá buscar essas informações. E eu acho que a gente pode, tanto as empresas quanto as pessoas, elas podem pensar que o quanto é importante, né, colocar isso como ponto de rotina, né, olha, eu preciso colocar no meu tempo, sei lá, 3 meses, um mês, que eu preciso buscar informação para ter isso como rotineiro para você ter como ações para fazer parte do seu contexto do dia a dia, né, para a busca pela informação. Que legal. E quando você falou de busca de informação, de ter as coisas rotineiras no dia a dia, eu estive na semana passada visitando um centro de distribuição e olha que interessante, eu vi um pallet quebrado, né, jogado do lado. E eu comecei a fazer a seguinte análise: poxa vida, um pallet quebrado e abandonado no seu canto. Qual é a função do pallet, né? E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre a função do pallet e acabei escrevendo um artigo. Sem o Puxa vida! pallet não existiria logística. Esse artigo, Verdade. inclusive, está sendo aí já produzido e divulgado, melhor dizendo, nas redes sociais. Um artigo sobre o pallet que deu ali quase 6 páginas, né? Então, Uau! sobre a utilização. Então, é muito interessante isso. Hoje nós estamos, de certa forma, né, nos tornando cada vez mais generalistas. Isso porque nós somos impelidos, né, nós somos empurrados para essa finalidade. Mas, às vezes, é bom dar uma paradinha e pensar no pallet, por que não, né? E gerar alguma coisa. E aí, um ponto, até com base nisso, que eu gostaria de trazer para a nossa conversa aqui, é pensar na carreira, Isabel. Muitas vezes as pessoas imaginam que vão ter carreira sem estudar. Eventualmente, sim, algumas pessoas até conseguem um pouco isso. Mas quais são as oportunidades que a gente pode gerar numa carreira, principalmente quando nós nos dedicamos a estudar, né, a ter mais conhecimento? Como é que você enxerga isso, Isabel? Obviamente que o céu é o limite, né, Paulo? Eu vi, por exemplo, nesses 23 anos de ciclo, né, a gente viu vários profissionais, tivemos a oportunidade de também tê-lo conosco em eventos nossos, assim, profissionais que foram, né, começaram lá como coordenadores, supervisores, hoje estão em posições de presidência, né, são diretores globais que estão posicionados em outros países, né, então a gente percebe que e vendo e analisando o perfil desses executivos, é aquilo que nós sabemos hoje, que obviamente que é através da educação, aqueles que são obstinados por buscar informação, resultados,
questionamentos sobre inovações, né? Enfim, aquilo que está sendo feito. Então, quando você tem acesso a esse aperfeiçoamento contínuo, você consegue acompanhar essas mudanças todas de mercado, ser cada vez mais relevante perante aos seus negócios, às empresas, como pessoa, inclusive, né, na família, no contexto. Então, assim, são várias as possibilidades, né? Então, assim, não dá para achar que sem educação. E um outro ponto que a gente tem falado bastante nos nossos eventos, que tem uma outra, além da educação técnica, né, e que a gente busca, é também entender e fazer benchmarking para a questão comportamental, né? Então, cada vez mais, obviamente que é importante você saber, né, das questões do planejamento, como fazer pesquisa operacional, enfim, tudo isso que se conhece bem na área de supply chain logística, a grande maioria são engenheiros, né, e se especializam nessa área de buscar informação técnica, mas a questão comportamental, quer dizer, você traz mais o engajamento, né, das pessoas, né, e elas também estão mais próximas à cultura das empresas que elas escolhem trabalhar, para que elas consigam trocar mais essa pluralidade, né, que existe, diversidade das pessoas que fazem parte, né. Então, os grandes líderes são aqueles que conseguem se relacionar bem, conseguem obter o melhor engajamento da sua equipe. Então, assim, é um aprendizado de vários aspectos, técnico e comportamental, né, para buscar isso. Que fantástico, muito legal. E, aliás, foi muito bom você ter trazido esse ponto, o Isabel, pelo seguinte, eu vejo muito nas redes sociais, às vezes, pessoas comentando, poxa vida, mas o Steve Jobs, né, o Bill Gates, são pessoas que não se formaram, né, e chegaram onde eles chegaram. São poucas as pessoas que conseguiram isso, só que tem um pequeno detalhe que eu falo, inclusive para os meus estudantes, os meus alunos, digo para eles, olha, Steve Jobs e Bill Gates nunca pararam de estudar, né? São pessoas que continuamente estudaram. Pode ser que não estivessem ali, o Bill Gates saiu de uma Harvard, né? Acabou não continuando, mas era uma Harvard, né? Para entrar lá não é um negócio tão simples assim. Então, pessoal, vamos seguir estudando, cuidado com o que nós vemos aí nas mídias sociais. E um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, o Isabel, nós vivemos num país onde muitas pessoas têm uma dificuldade enorme para ascender ou para acessar a educação, né? Eu queria ouvir de você, principalmente, como é que o aprendizado contínuo, né, e a educação continuada, elas promovem essa diversidade e inclusão nas diferentes áreas de atuação, e principalmente na nossa, que é a supply chain logística, né? Como é que você enxerga isso? Não. Na pandemia, a gente teve um grande aprendizado, né, Paulo, acho, com relação à inclusão das pessoas pela questão, obviamente, virtual, né, então, a gente rapidamente também aprendeu a trazer conteúdo através aqui de hoje, como nós estamos fazendo, né, através da internet. Claro que a gente não tem um acesso completo, né, da população para a internet, para os computadores, mas hoje existe muito mais conectividade, né, do que existia antes. E muito mais acesso. Eu acho que o grande desafio também conseguir selecionar o que é bom, né, o que é interessante. Mas eu acho que tem uma responsabilidade nossa, daqueles que chegaram lá no topo, ou que estão buscando, né, de promover uma mentoria, né, distribuir aquele conhecimento que foi adquirido, né, repassar. Então, a gente vê é muito comum nos nossos eventos, a gente viu também isso na pandemia, as pessoas que acabam adquirindo esse conhecimento, né, e depois elas se replicam nas empresas para as demais pessoas, né, então, e é uma forma de aprender, né, quando você repassa, quando você ensina, você está se fixando ainda mais aquele aprendizado, você busca mais informação para passar com mais pertinência aquela informação, né, então, é esse efeito multiplicador que é extremamente importante. Acho que a tecnologia está trazendo essa possibilidade de aumentar esse acesso ao conhecimento e à informação para as pessoas, né? Fantástico, muito legal aí o ponto. E vamos trazer um pouquinho essa situação para a realidade das empresas, o Isabel. Como é que as empresas podem, de certa forma, incentivar e apoiar as pessoas a que elas tenham um aprendizado contínuo? Porque a gente sabe que as empresas estão cada vez mais enxutas, os colaboradores estão trabalhando muito, mas como é que a empresa poderia, de certa forma, incentivar ou permitir
que as pessoas tenham esse aprendizado. A gente sabe que não é só dentro da empresa que as pessoas aprendem, ou seja, nós temos que ter a nossa iniciativa, não é? Uhum. Sim, você tem que ser responsável pelo seu próprio, né, desenvolvimento, né? Acho que é uma questão aí de vontade, perseverança e buscar isso. Mas eu acho que as empresas, elas, obviamente, têm um entendimento que não é só processos, tecnologias bem desenhados e alinhados que vão trazer resultados, né? São as pessoas que são essa base e alicerce para esse resultado. E se elas não estiverem preparadas e prontas para tudo isso que está acontecendo de novo, né? Antes já era isso, já é necessário esse aperfeiçoamento. Então, como eu disse antes, tem que estar dentro de uma rotina, já de um planejamento, né, dentro do processo, esse aperfeiçoamento das equipes, né, está pronto para atender um novo consumidor, uma nova realidade, né, dentro de uma tecnologia, estamos falando aí de uma inteligência artificial que possibilita maior produtividade, uma série de coisas, mas ela precisa de pessoas mais críticas, né, com análises mais profundas daquilo que tem de novo, né, porque a gente não consegue ter o lado humano, né, o lado de backgrounds que foram adquiridos, repertórios que foram adquiridos, então, assim, isso é extremamente interessante, essa integração do mundo novo, de tudo que está trazendo tecnologia para a produtividade, as pessoas precisam estar prontas para acessar tudo isso, né, então as empresas precisam realmente investir tempo, né, tempo para fazer esse planejamento, tempo para dispor esse tempo para os seus profissionais, quer dizer, não é uma questão só de investimento em termos financeiros, você pode investir, pensar de uma forma estratégica, que você possa ter, inclusive dentro, como eu disse antes, na outra pergunta, de repassar esse conhecimento internamente, trazer mentoria, quer dizer, promover mentores para disseminar o conhecimento técnico, né, para as outras pessoas, demais pessoas. Então, é uma questão de querer, né, e de colocar dentro de um planejamento. Se a gente não planeja, a gente não estipula que metas, a gente acaba não chegando lá. Então, colocar isso. Hoje a gente vê tantas empresas criando, né, diretorias de felicidade, né, a gente está, né, é interessante, mudou-se recursos humanos para a gente, né, talentos, né, então, assim, por que não, né, e acho que tem muitas empresas já, obviamente, conscientes disso, mas é necessário fazer com que esse planejamento aconteça e trazer educação para os seus funcionários, para os seus colaboradores, melhor dizer. Que legal. E recentemente eu li um artigo, ou um post, uma postagem no LinkedIn, um estudo que foi feito, aliás, pelo próprio LinkedIn, dizendo que 94% das pessoas buscam, de alguma maneira, um aprendizado novo dentro da empresa, no dia a dia delas. De alguma maneira, eles buscam alguma coisa nova. Isso é extremamente importante. Nós tocamos aqui bastante na perspectiva do indivíduo, do colaborador, aprendendo continuamente. E aí, o Isabel, até porque nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui, qual é o ganho que a sociedade tem que traga valor agregado para ele dentro da empresa, como indivíduo e também para a sociedade? Mas qual é o ganho da sociedade? O ganho para a sociedade é incrível, né? Por exemplo, eu citei aqui do pessoal de transportes, né? Por exemplo, o ganho que você tem de um profissional que está mais pronto, né? Para estar hoje nas estradas, né? Uma questão de segurança, né? Então, você tem motoristas mais seguros, mais conscientes, uma carga de trabalho que de 8 horas, que permite que eles tenham uma jornada realmente mais tranquila em incidência de acidentes. Você vê, por exemplo, exemplos, né, mundiais, por exemplo, a Índia, né, que teve um investimento, né, tanto da sociedade quanto do governo para mandar realmente executivos e talentos, né, profissionais e talentos lá, por exemplo, para o MIT, para adquirir conhecimento e trazer para a sociedade, para ter uma sociedade mais tecnológica, né, então os benefícios foram imensos, né, de trazer isso, então é isso, assim, trazer tecnologia para o mercado, maior desenvolvimento, pesquisa, né? No Brasil a gente tem, infelizmente, um investimento muito pequeno perante as outras, comparativamente às outras sociedades, mas você se compara isso com outras sociedades que fazem investimento no indivíduo, né? Isso se retorna, né? Retorna para a sociedade, seja através de tecnologia, seja inclusive de ações preditivas, né? Você tem saúde, né? Você tem menos, você tem uma pessoa mais consciente dela perante a sociedade, perante a outros indivíduos, a pluralidade, né? Então faz com que você realmente tenha uma sociedade muito mais engajada no propósito da nação, né?
mais educada para aquilo, e obviamente você traz resultados de desenvolvimento em diversas áreas, né? Então, você tem avanços tecnológicos muito grandes na área de saúde, na área de educação, né? Em diversos aspectos aí, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer aqui no Brasil, a gente tem muita coisa para trazer como benchmarking fora do Brasil, né? Então, acho que isso faz com que a gente seja cada vez mais relevante, se a gente permitir e a fazer com que uma sociedade seja muito mais integrada, né, nesse contexto. Que legal, fantástico, Isabel. Nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa aqui. Agradeço demais a sua presença aqui. Gratidão, Isabel. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Parabéns de novo pelo trabalho que vocês têm realizado. Espero que essa nossa prosa aqui possa ter permitido que as pessoas se motivem um pouquinho mais para buscarem esse aperfeiçoamento contínuo, né? E entenda da relevância e importância. Acho que todos têm isso, essa importância. Mas por que lá um tempinho na tua agenda? Coloque lá. E eu vou fazer um desafio, Paulo, aqui para as pessoas, né? Delas colocarem no tempo delas, né? Como que elas estão hoje, né? Em termos de aperfeiçoamento, hoje como elas estão no desenvolvimento dela em termos técnicos e também de comportamental, e daqui um ano, né, como ela vai estar, onde ela quer chegar e se ela atingiu lá, né? A gente faz isso com regime, que a gente faz todo dia no ano, você troca, fala, eu vou chegar lá, vou emagrecer 5 quilos, vamos fazer isso também com a parte de busca de informação, de aperfeiçoamento contínuo, e aí eu vou dizer uma coisa para você, se as pessoas colocarem, trouxerem para a gente aí no programa de vocês aí do teu, Paulo, da prosa, de como que foi esse desenvolvimento daqui a um ano, ó, estou me comprometendo daqui a um ano. A gente tem então as 5 histórias mais bem contadas sobre esse aperfeiçoamento, como era hoje, como vai chegar lá depois, mas precisa comprovar, hein, gente? Vai estar então algumas inscrições para os nossos eventos aí, para ficar um ano de possibilidade de estar participando dos nossos eventos, aí a escolha deles, para que eles possam, para que a gente possa contribuir também com esse aperfeiçoamento e continue acontecendo. Bom, Que fantástico, que legal. Bacana demais. Gratidão enorme pela sua eu que participação agradeço. aqui, Isabel. Ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Abração, Isabel. Ok, obrigada. Tudo de bom, Paulo. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.